Olá pessoal, então hoje eu vou gravar a aula para vocês. A gente vai começar a mexer no Abacus para fazer as simulações, né, do nosso curso de elementos finitos. Então o Abacus é esse programa aqui, é um dos mais conhecidos e mais populares no uso de simulações de elementos finitos, junto com o ANSYS. Então, são programas que têm uma interface muito amigável. Eles são pagos. O Abacus vocês conseguem baixar uma versão de estudante no site deles. Então, o roteiro dessa atividade eu já disponibilizei no Tidia para vocês. Aqui. Bom, clicando nesse link aqui, vocês têm que se cadastrar no site da Dassault, né, 3D. E ali vocês conseguem baixar a versão de estudante do Abacus, né? Não é muito pesada, o arquivo é meio grande, tem mais de 1 GB para baixar, mas o programa em si não é muito pesado, né? Então, para esse primeiro exercício, a gente vai fazer uma simulação de como essa estrutura aqui, composta por barras, ela se deforma quando a gente aplica uma força de 10.000 newtons para baixo, né? Então, é uma treliça composta por barras aqui de 1 metro, cada uma delas. Um dos extremos é rolante, o outro extremo é engastado. A gente aplica uma força de 10.000 newtons aqui para baixo, né? Então, como vocês podem imaginar, esse nó aqui está preso, esse aqui está solto, ele deve correr um pouquinho aqui para a esquerda, e a estrutura como um todo vai descer, né? Essa base aqui dessa estrutura, ela não está engastada, então não existe nada impedindo que ela desça. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, né? A gente ainda não acabou de ver como é que a gente comporta no método de elementos finitos. Elementos são todos aqui unidimensionais, são barras, mas elas não estão todas alinhadas, né? Os exemplos que a gente viu em aula até agora, as barras estavam todas ao longo da mesma direção, né? As molas, no caso, que a gente estava fazendo até agora. Quando os elementos não estão na mesma direção, a gente tem que fazer uma transformação de variáveis, uma rotação. Isso eu vou explicar para vocês na aula da semana que vem. Mas eu achei que para vocês fazerem como aula virtual, essa atividade é mais simples do que eu gravar uma atividade explicando para vocês como esse tipo de sistema é construído. Eu prefiro fazer numa aula síncrona, né? Então, essa atividade aqui vamos fazer assíncrona e na semana que vem a gente discute se vocês tiverem alguma dúvida, né? Então, os passos, o primeiro passo é desenhar a estrutura, né? Depois que eu desenho a estrutura, eu tenho que definir as propriedades do material. Então, aqui no caso vai ser um tipo de aço, né? Então, depois a gente vai compor o modelo, né, definir os elementos, as matrizes de junção, os sistemas de coordenadas, definir o tipo de análise que a gente vai fazer. Então, aqui no caso é uma análise estática, a gente não vai fazer uma análise dinâmica. A diferença é que numa análise estática o sistema está em equilíbrio e numa análise dinâmica eu vou ver como é que a deformação no material, as forças, enfim, variam com o tempo, né? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Então, a janela do Abacus ela é bem carregada e aqui nesse slide eu explico um pouco para vocês, né? Então, a gente tem uma barra de menu, como vocês têm no navegador de internet de vocês ou
numa janela do Office, do Excel, do Word, enfim, uma barra de menu, né? Na lateral esquerda, vocês vão ver, tem uma árvore de modelos, né? E ocupando o maior espaço, a tela onde eu vou fazer o desenho, né? Entre a tela e a árvore de modelos, a gente tem uma caixa de ferramentas. O que tem nessa caixa de ferramentas, eu tenho ou na árvore de modelos ou na barra de menu. Mas a árvore de modelos, como ela tem imagenzinhas, ela acaba sendo um pouco mais intuitiva para a gente usar, né? Quando você escolhe algum item na árvore de ferramentas ou no menu principal, o ícone correspondente na caixa de ferramentas é destacado. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a janela do Abacus, então a barra de menu fica aqui em cima. Eu tenho uma barra de ferramentas aqui, né? E eu tenho uma árvore de modelos e a caixa de ferramentas, como eu falei para vocês, que é mais intuitiva junto com a barra de ferramentas. E sempre que vocês selecionarem alguma opção aqui na barra de menu ou na árvore de modelos, se vocês repararem com atenção aqui na caixa de ferramentas, alguma dessas ferramentas vai ficar realçada, né? Mostrando para vocês no futuro. Agora, a gente vai chegar lá, né? Então aqui é a tela onde a gente vai fazer o nosso desenho e aqui aparecem mensagens. Então é importante olhar aqui porque às vezes mensagens de erro aparecem aqui, né? Então, o primeiro passo é desenhar a estrutura. Eu vou sair dos slides agora e vou fazer no Abacus para vocês verem, né? Então vamos lá. Aqui está o Abacus que eu já baixei. Vocês vão baixar ali no site da Dassault, né? Então, como eu falei para vocês, aqui o menu, né? Aqui é uma barra de ferramentas e aqui é uma caixa de ferramentas. Então, como eles têm esses desenhos, esses ícones, eles acabam sendo intuitivos. E aqui eu tenho a árvore de modelos, né? Então, para a gente desenhar a estrutura, primeiro eu vou aqui clicar em Parts, clica 2 vezes, ele apareceu aqui essa janela para mim, Part. Então, eu vou dar um nome para a minha parte, eu vou colocar, vou chamar ele de armação, né? Então, ela é bidimensional, aqui no caso, porque eu vou desenhar só na tela, eu não estou fazendo algo tridimensional. Então, ela é composta por barras que são cada uma delas unidimensional, mas essas barras estão distribuídas num arranjo que é bidimensional, né? Eu vou fazer deformável, né? E o tipo não é shell, que seria uma casca. O tipo que eu vou fazer é wire fill, né? Bom, aqui o tamanho aproximado, pessoal, ele serve só para eu não ter que ficar zooming in e zooming out da minha estrutura. Não é muito importante, mas como vocês viram, cada barra tem mais ou menos 1 metro ali de tamanho, então 200 é um exagero, eu posso pôr aqui tranquilamente 4 ou 5, vou pôr 5, né? E aí ele muda para esse quadriculado e agora eu posso desenhar aqui, né? Então, a minha árvore de modelos aqui ela mudou um pouco, né? Se vocês olharem aqui, olha, nessa barra de contextos, aparece aqui que agora eu estou no módulo Part, né? E existem outras opções de módulos que a gente vai ver ao longo dessa, né? Então existem vários outros contextos, dependendo do ponto da simulação que eu estou. Então agora eu vou ficar em Part, porque é onde eu estou fazendo o meu desenho. Se você coloca o mouse, o cursor, em cima desses elementos aqui da árvore de modelos, aparece uma pequena explicação do que eles fazem, né? Então esse aqui vai criar linhas conectadas,
Esse aqui vai criar um ponto isolado. Esse aqui vai fazer um círculo, né? Eu posso definir o raio do círculo, eu posso definir o centro dele. Aqui vai fazer uma elipse, aqui um retângulo, né? E daí por diante. Notem que em alguns desses ícones eu tenho esse triangulinho preto embaixo, né? Esse triangulinho aqui, se você clica e segura, ó, ele abre submenu desse item aqui da árvore de modelos, né? E aí, passando com o cursor por cima, a gente consegue ter um pouco de informação, né? Então, aqui, por exemplo, bom, aqui eu sem querer apertei alguma coisa, é só apertar a tecla ESC que ele sai, né? Bom, eu tenho outros aqui que tem o triangulinho embaixo, né? Então, clicando e segurando ele mostra tudo. Bom, então o que a gente quer fazer, pessoal, voltando aqui no modelo, só para vocês relembrarem, então essa estrutura aqui tem o formato de um trapézio, a base inferior tem 2 metros, a base superior tem 1 metro, e eu vou fazer esse V aqui no meio da estrutura, né? Então, existem várias maneiras de desenhar, né? Você pode desenhar à mão livre, se você quiser. Enfim, pode desenhar as linhas isoladamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um retângulo e depois eu vou deformar ele para ele virar um trapézio. Então vamos lá, um retângulo. Eu não vou me preocupar muito com o tamanho dele por enquanto, tá? Opa! Vamos lá. Aqui, então, vocês já viram que já deu um chabu. Eu venho em Edit, Undo, e apago esse retângulo, porque ele não esticou como eu queria. Tá? Não era um grande problema, mas, enfim, aproveito e mostro para vocês o Undo, que vai ser útil, como sempre. Então, aqui, pronto. Fiz um retângulo sem me preocupar com as dimensões dele, né? Agora, eu quero deformar esse cara aqui para ele virar um trapézio, né? Então, como isso é um retângulo, aqui você vê que o meu desenho impõe que esses ângulos aqui sejam de 90 graus. Num trapézio, os ângulos não são de 90 graus. Então, eu vou ter que apagar esses vínculos no meu sistema. Tem a ferramenta de borracha aqui, ó, borracha. Então, eu posso, se você coloca o cursor em cima de um lado, veja que ele seleciona. Eu poderia selecionar esse lado e apagá-lo, clicando aqui, ó. Apareceu na minha parte de... Deixa eu ver se eu estou gravando aqui, só para ter certeza. Tá, estou gravando. Bom, eu poderia selecionar aqui, então, selecione as entidades para deletar, né? Pronto, deletei, apagou. Não é isso que eu quero, eu vou desfazer isso, né? Vou clicar aqui na borracha de novo. O que eu quero deletar aqui são esses vínculos que a gente chama para que os ângulos sejam de 90 graus. Vocês veem que se eu seleciono um e depois tento selecionar outro, ele apaga, né, um dos que estavam antes. Se a gente segura a tecla Shift, ele permite que eu selecione vários entes ao mesmo tempo, né? Agora eu largo, então está tudo vermelhinho aqui, significa que foram selecionados. Clico em Done. Agora eu posso deformar esse retângulo que eu fiz e o programa não vai mais impor que os ângulos entre esses laterais sejam de 90 graus. Né? Então, a gente vem aqui, agora eu vou adicionar um vínculo, porque como isso é um trapézio, eu ainda quero que a base superior e a base inferior se mantenham sempre paralelas, não importa o que eu faça, né? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em Add Constraint. A constraint que eu quero é Parallel, né? E agora aqui na caixa de mensagens, ele está me dizendo, selecione as linhas que você quer impor que sejam paralelas. Eu seleciono a primeira,
seguro a tecla Shift, seleciono a segunda, e agora eu vou em Done. Então agora, olha, essas duas faces do meu retângulo vão ficar paralelas. Não importa o quanto eu deforme, enquanto eu não apagar esse vínculo, eu não consigo mudar essa imposição de que elas sejam paralelas. Né? A outra imposição que eu vou colocar é que essa lateral e essa aqui tem que ter o mesmo comprimento. Então eu venho aqui em Equal Length, eu vou selecionar essa e eu vou selecionar essa. E agora eu clico aqui em Done. Então apareceu esse risquinho aqui, porque agora eu impus que não importa o que eu faça, essas duas laterais têm que ter o mesmo comprimento. Legal. Eu vou fechar essa caixinha agora. E agora eu vou começar a dar as dimensões corretas para essas estruturas. Né? Bom, então aqui, ó, Add Dimension. Essa lateral aqui, eu quero que ela valha 1. Então eu seleciono, eu puxo, apareceu aqui New Dimension, eu vou colocar 1. E eu aperto Enter. Pronto, vocês vejam que a outra lateral foi automaticamente modificada, o tamanho dela, para ficar em 1. Né? Eu vou fazer a mesma coisa agora com essa estrutura aqui, que também tem que valer 1. Não, eu não vou fazer com essa primeiro. Vou apagar aqui. Eu vou fazer com a de baixo primeiro. Essa aqui tem que valer 2. Então, 2, pau. Já está ficando um trapézio. Bom, mas agora esse cara aqui em cima tem que valer 1. 1, pau. Pronto. Ficou um trapézio bonitinho. Agora só falta eu fazer aquele V aqui no meio. E eu vou fazer usando essa ferramenta aqui, criar linhas conectadas. Seleciono, coloco aqui. Eu não vou me preocupar aonde eu vou pôr isso, tá bom? Eu vou pôr em qualquer ponto aqui, ó. Pronto. Né? Aí vocês veem que o meu cursor ficou preso, é só apertar o ESC, ele soltou, tá bom? Bom, pessoal, para minha simulação, eu quero que esse pedaço aqui da base inferior e esse pedaço aqui sejam barras independentes, né? Então, eu vou aqui nessa ferramenta. Não é essa, desculpem, é essa. Ó, então, é a ferramenta Split, né? Split é partir. Então, ele fala aqui, selecione a curva que você quer partir, particionar. É a base. Agora ele fala, selecione outra curva para você colocar a cisão. É essa aqui. Então agora, olha, no ponto onde essa curva tocava a base inferior, eu gerei o split. Agora, quando eu coloco o cursor, ele seleciona essa metade e ele seleciona essa metade. Né? Então, agora eu tenho duas metades aqui na minha base. Né? Bom, só que isso daqui eu preciso que cada um tenha 1 metro e eles não têm 1 metro. Então eu vou aqui de novo em Add Dimension. Desculpe, antes de Add Dimension, eu vou em Add Constraint. E eu vou pedir que seja o mesmo tamanho. Então esse cara aqui, eu quero que ele tenha o mesmo tamanho desse cara aqui. E agora eu clico em Done. E vejam só. Então ele mexeu o meu V. E agora a minha estrutura ficou do jeito que eu queria aqui no enunciado do problema. Legal, gente. Então a primeira parte está concluída, o desenho. Agora, antes de mais nada, antes que algum desastre aconteça, eu vou salvar o que eu já fiz até agora. Né? Então,
O Abacus ele tem uma prática muito pouco saudável, que é o diretório automático onde ele guarda os nossos arquivos é na pasta temp, né? Eu não sei quem teve essa ideia de jirico de pôr na pasta temp. Eu não quero a pasta temp. Então vamos mudar o nosso diretório de trabalho de default para algum diretório aqui dentro da nossa conta, né? Então clicando ali ele fala, selecione um diretório de trabalho. Se eu clicar aqui na casinha, ele vai para a raiz da minha conta, né? Aqui em Documents. Bom, vocês veem que eu já tenho aqui as minhas pastas, mas eu vou fazer uma nova. Então, basta eu clicar aqui, ó, nessa pastinha Create New Directory. Eu vou criá-lo, eu vou chamar Abacus1 QS1 2021. Pronto. Então tá aqui, ó, Abacus1, né? Agora eu vou clicar nesse cara aqui em OK. Né? Ele apareceu aqui, OK. Agora o meu diretório de trabalho é aquele. Né? Bom, e agora eu vou salvar. Agora que eu já tenho, então eu vou aqui em Save As. Né? Ele já entrou aqui no meu diretório de trabalho. Então eu vou chamar isso daqui de estrutura treliça 1. OK. Né? Salvei. Agora, se vocês olharem na pasta de vocês, tá aqui, ó. Ele salva com a extensão CAI, né? De Computer Aided Engineering. Então, se acontecer qualquer pau e agora o meu computador travar e eu tiver que reiniciar, o que a gente fez até agora está salvo aqui e eu não preciso me preocupar com isso. Olha lá, falando no demônio, ele aparece, né? Bom, essa ferramenta aqui, ela é um auto-fit, ó. Melhora um pouquinho, centraliza a nossa tela, tá? Então, eu já fiz o vínculo de comprimento igual, done, e eu já terminei o meu desenho, então eu vou clicar aqui em done também. Pronto, então ele mudou, ele saiu daquele quadriculado, eu não estou mais na parte de edição do desenho, né? Se a gente quiser voltar a editar o desenho, vocês vão clicar aqui nesse mais do lado de Parts. Ó, a armação que a gente criou, ela está aqui. Eu vou clicar nela, né? Features, Wires, Section Sketch. Clicando aqui eu posso voltar e ainda editar o meu desenho, tá? Mas é isso, ele já tá bom e eu vou parar por aqui. Muito bem, então agora o próximo passo é definir o material, né? Então, uma vez que o esboço da estrutura já está feito, está tudo descrito aqui nos slides, a gente vai criar o material, né? Então, como eu falei para vocês, pessoal, o método de elementos finitos é parametrizado. Eu preciso dizer para ele qual é a densidade, a elastividade, a condutividade térmica, etc., do meu material. O Abacus não possui um tabelão com esses valores. Alguns outros códigos até possuem. O Abacus não tem. Então a gente vai definir isso como um tipo de aço, né? Eu preciso definir a densidade desse aço, que é 7.800 kg por metros cúbicos. Eu preciso definir o módulo de Young, né, que está associado à constante de mola desse aço, então é 200 gigapascal, e o coeficiente de Poisson, né, que tem a ver com a redução da dimensão transversal ao esforço, quando eu traciono o material, ele é 0,3, esse é meio que padrão. Então eu vou clicar aqui em Materials, né,
e vou definir o primeiro material, eu vou chamá-lo de aço, né? Pode escrever uma descrição aqui se quiser. Isso é útil, pessoal, quando vocês fazem um desenho de um sistema que é composto por diferentes materiais, por várias partes, né? Então, nada me impediria, por exemplo, de ter uma dessas barras aqui de alumínio e fazer a simulação, né? Tudo bem, então vem aqui em General, Density, é a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, 7.800, né? Então vocês notem que o Abacus ele não traz indicação para unidade. Eu estou colocando 7.800, eu estou pensando aqui em quilos por metros cúbicos, né? Se eu quisesse fazer em gramas por centímetros cúbicos, eu poderia, e o Abacus não vai me dar mensagem nenhuma de erro, vejam só. O Abacus simplesmente assume que todos os parâmetros que eu vou imputar aqui no sistema, eles são coerentes entre si, eles conversam uns com os outros. Se vocês fizerem alguma besteira aqui, azar, né? Então é muito importante tomar cuidado com isso. Bom, eu venho aqui em Mechanical, agora Elasticity, Elastic, eu vou definir o módulo de Young, então é 200 gigapascal, né? Então depois do 200 eu tenho que pôr mais 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o módulo de Poisson é 0,3, né? Sempre tem um aluno que me pergunta, professor, é vírgula ou é ponto? Gente, está tudo em inglês aqui, então não pode ser vírgula, né? É ponto. Agora eu clico em OK, o material aço já está criado, né? Bom, depois que eu criei o material, né, a gente precisa definir as propriedades geométricas dessas barras, né? Então, elas são unidimensionais, mas elas têm ainda uma seção transversal, né? Então, aqui, o diâmetro é de 0,005 metros. O Abacus tem uma calculadorazinha aqui. Aqui nos slides eu explico a vocês como fazer para usar essa calculadorazinha. Mas o Abacus também aceita se eu colocar a forma, né? Então a gente vai agora fazer uma seção de seção transversal. Eu vou chamar de seção da barra. A categoria beam, que é barra, e truss, que é treliça, né? Então o que isso faz, pessoal, é impedir que tenha grau de liberdade de rotação. Então cada uma dessas barras não tem o grau de liberdade de rotação, né? Então a gente vai fazer πr ao quadrado, né? É a área. Como aqui eu estou dando o diâmetro, que é 0,05, eu vou colocar πr ao quadrado dividido por πd quadrado, né? Desculpem. Dividido por 4, já que o diâmetro é 2 vezes o raio. Vamos fazer isso aqui. Então aqui, ó, sections, eu vou criar uma seção. Então é uma seção do tipo beam, que é barra, o tipo truss, porque é treliça, eu não preciso de graus de liberdade de rotação. Vamos chamar aqui de seção barra, né? Então, o material ele já escolheu para mim, é o aço, e aqui ele está pedindo a área da seção transversal. Então, eu vou pôr π vezes, seria o raio, mas eu não tenho raio, então eu vou pôr 0,005 asterisco, asterisco 2, que é ao quadrado, e agora eu divido isso aqui por 4, porque eu estou usando o diâmetro e não o raio, o diâmetro ao quadrado e não o raio ao quadrado, né? Então pronto, agora ele aqui já criou seção de barra, né? Então vocês notem, pessoal, que eu poderia ter aqui as barras com seções diferentes também, né? Eu poderia ter, por exemplo, essas barras aqui da base com uma seção transversal maior do que as barras ADCV, enfim. Isso é só para vocês verem como o método e o programa ele é poderoso em acomodar estruturas bastante diversificadas, bastante sofisticadas, né?
Então agora que eu já fiz isso, eu vou associar essa seção que eu acabei de criar às partes do meu problema, né? Então eu clico aqui e ele pede para mim, selecione a região para a qual você vai designar uma seção. Então aqui no caso tudo é a mesma seção transversal, eu venho com o mouse, eu seleciono todo mundo aqui, ficou todo mundo vermelhinho, e agora eu clico em Done, né? Truss e aço, seção de barra, ok, tá feito, tá bom? Vou salvar aqui de novo, já que eu já progredi mais um pouquinho. Aparece aqui na minha caixa de mensagens, ó, foi salvo, e ele até me diz o diretório onde ele salvou, né? Legal, agora o próximo passo aqui, voltando para o nosso roteirinho, section assignments, agora a gente tem que definir coordenadas globais e locais, né? Então vocês lembrem que cada barra é um elemento, eu trabalho nas coordenadas locais dessas barras e depois eu preciso passar para coordenadas globais. Isso é particularmente importante agora porque as minhas barras não estão todas alinhadas ao longo da mesma direção, né? Isso a gente vai ver na nossa próxima aula síncrona com mais detalhe. Mas enfim, essa é a ideia. Então agora a gente precisa fazer isso. E eu vou clicar aqui em Assembly. Né? Deixa eu minimizar aqui esses ícones que eles estão. Minimizar isso tudo. Eu vou clicar aqui em Assembly. E eu vou clicar em Instances. Né? Aqui ele me pergunta, você quer fazer uma malha dependente, ou seja, uma malha interdependente, ou você quer fazer independente? Então a questão aqui é a seguinte, de novo, eu posso estar fazendo o modelo de uma estrutura muito complexa, em que eu quero malhas diferentes para porções diferentes da minha estrutura, né? Então suponha que eu estou fazendo um modelo de um carro. Então, de repente, a malha que eu vou usar para o teto do carro não precisa ser tão refinada quanto a malha que eu vou usar para a frente do carro. E aí eu faria a malha separada para cada um desses casos. Não é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui eu vou deixar dependente mesmo, todo mundo igual, né? Então, vocês notem que agora apareceu aqui um sistema de eixos amarelinho, além do meu sistema de eixos global, que é esse coloridinho que está aqui, né? Então, a gente já criou isso daqui. Bom, o nosso problema é estático, como eu falei, a gente vai pôr uma força estática externa de 10.000 newtons, aqui está errado, e a gente vai pôr um nó com rolamento, né? Então, o Abacus, sempre que a gente vai fazer uma simulação, ele divide, isso é questão de programação do Abacus, ele separa a simulação em dois passos, né? Um passo inicial e um passo seguinte, onde ele aplica a força. Então, a gente tem que criar esse passo seguinte de aplicação de força. E isso a gente vai fazer aqui. Eu vou minimizar de novo essa janela. Então, aqui no Abacus tem Steps. O Initial já está aqui. Clico duas vezes, eu vou fazer um segundo passo. Eu vou chamar ele de aplicação de força, né? Ele vem depois do passo inicial. O tipo dele é estático geral, né? Então, eu podia ter dinâmico, eu poderia ter térmico, enfim. Viscoelástico, eu vou deixar ele em estático geral, né? Isso aqui eu vou deixar em off mesmo.
Basic. Tudo certo aqui, pronto. O segundo passo já foi criado. Deixa eu só verificar aqui uma coisa, gente. Static General. Bom, é só isso. Depois aqui eu falo algumas coisas no roteiro de Field Output. Essa parte aqui vocês podem deixar de fora, tá? Não se preocupem com isso aqui. O History Output Requests ele vai fazer isso de qualquer forma. Agora o próximo passo é a gente impor as condições de contorno e a gente impor as condições de carga no sistema, né? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, americano adora acrônimos. Então, Boundary Conditions, né? É por isso que eu encho tanto vocês na aula e coloco BC para condição de contorno. Então, vamos aqui no BC, Boundary Condition, né? Então, o nome da primeira eu vou chamá-la de fixo, porque lembrem-se que esse nó aqui do extremo esquerdo, ele é fixo, ele não se mexe, né? No passo aplicação de força, ele vai entrar. Então, é do tipo mecânico. Displacement rotation, é o tipo aqui. Continua. Agora ele pede aqui para mim, selecione a região aonde essa condição de contorno vai ser aplicada. Essa aqui, ó. Então eu venho com o mouse, seleciono. Essa é a única, é o único nó que eu vou engastar do sistema. Done. Né? Agora aqui ele me pede para explicar como é que eu vou engastar isso aqui. Então eu vou engastar tudo com 0. Né? Então tanto em X quanto em Y esse nó está preso. Ele não pode nem se deslocar na vertical, nem na horizontal, e ele também não vai rotacionar. Né? Agora, eu poderia dar um valor finito, tanto para deslocamento quanto para rotação. Isso também é válido. Né? Eu digitaria aqui. Bom, agora eu vou colocar o segundo nó. Então, clico aqui 2 vezes. Eu vou chamar esse aqui de rolamento. Né? No passo, aplicação de força. Mecânico, deslocamento, rotação, seleciono, done, né? Então aqui esse cara, eu quero que ele não rotacione, eu quero que ele não se desloque na vertical, mas no eixo X ele pode se deslocar. Né? Então eu vou deixar o U1 aqui livre, porque esse nó aqui é o nó de rolamento, tá bom? Vou salvar de novo antes que aconteça algum desastre aqui. Muito bem. Agora vamos aplicar a força. Então a gente vai vir aqui nesse loads. Né? Loads. Eu vou chamar força para baixo. Tá? Então, no passo aplicação de força, é do tipo mecânico, é uma força concentrada, então não é uma pressão, não é uma tração superficial, enfim, não é gravidade. E agora ele me pergunta em qual dos nós é que eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar isso aqui. Né? Clico em Done. Então, essa força em X ela é 0. E em Newton ela é menos 10.000.
Então notem que apareceu uma setinha aqui indicando a minha força para baixo. Bom, gente, então, com isso tudo feito, o próximo passo agora é fazer a malha do sistema, né? Então, para a gente fazer a malha, a gente vai clicar aqui. Bom, duas maneiras de fazer. Então, clica aqui em Parts de novo, vem aqui em Armação, e aqui embaixo tem Mesh. Tá? Agora, aqui em Module, também tem Mesh. Tá? Então, vamos tentar fazer aqui por cima. Vai dar na mesma. Tá? Mesh. Bom, agora aqui, olha que apareceu no meu menu, não tinha antes a opção Mesh. Então, antes de eu estar no módulo, no contexto Mesh, essa opção aqui não aparecia. Agora eu vou clicar aqui Mesh e eu vou clicar em Element Type. Então, o tipo de elemento que eu vou fazer. Ele vai me dar uma mensagem de erro, olha. Tá vendo? Ele deu um erro. Então, para eu me livrar desse erro, é só eu clicar aqui de novo. Agora ficou rosinha, significa que o Abacus finalmente entendeu que eu quero fazer a malha. Agora eu volto aqui em Mesh, Element Type, e agora aqui ele fala, ó, selecione a região para a qual você vai designar um tipo de elemento. Eu já fiz besteira aqui. Pronto, arrumei. Né? Então selecionei todo mundo. Né? De novo, se eu tivesse um problema complexo, eu poderia fazer malhas diferentes. Então, o tipo aqui é Standard, a família é Truss. Eu vou fazer elementos lineares. Né? Eu poderia fazer quadrático também, isso a gente vai ver no curso. E agora eu coloco aqui em OK. Né? Done. Muito bem. Agora eu venho aqui, depois de designar, de criar um tipo de elemento, eu preciso vir aqui em Seed, que quer dizer semear. Então, com isso daqui, com esse passo, o que o programa faz é semear os pontos principais da minha estrutura para o programa depois fazer uma malha automática para mim. Né? Então aqui ele fala, olha, o tamanho aproximado de cada elemento que eu vou ter, eu quero que é 1, porque cada barra vai ser um elemento. Né? Aplico, OK. Né? E agora, finalmente, eu venho aqui em Mesh de novo e vou em Mesh Part. Ele pergunta aqui para mim, posso fazer a malha mesmo? Pode, Abacus. Então ele já fez a malha. Né? Aí agora que ele fez a malha, a gente pode até ver Viewport. Espera aí. Era aqui, desculpa, gente. Então vamos lá de novo. View, Part Display Options, Mesh, Show Node Labels, Show Element Labels. Então aqui, ó, eu tenho os nós, né? Então aqui é o nó 4, está em lilás, nó 1, nó 2, nó 3, nó 4 e nó 5. Em laranja, ele nomeou os meus elementos. Então, cada barra virou um elemento. Elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Então, está tudo indo bem. Vou até salvar de novo, porque tudo está indo bem. Agora, então, só o que resta para a gente fazer é criar o processo para rodar
a minha simulação. Então a gente vai descer aqui em Job, clico 2 vezes, não vou mudar o nome, né? Aqui eu também não preciso mudar nada, deixar tudo do jeito que está. E agora ele criou um job, está aqui, ó, job 1. Né? Então esse é o processo para o Abacus fazer a submissão. Então eu clico aqui com o botão da direita e eu vou em Data Check. Então aqui o Abacus vai ver se está tudo direitinho com o modelo que a gente criou para a simulação. Né? Então ele está fazendo aqui a verificação, check running, ó, foi bem sucedido, está tudo bem, aparentemente está tudo bem, então, com o nosso modelo de simulação. Então agora, opa, ó, aqui está rodando, isso é sinal que vai travar? Ah, não travou, muito bem. Se tivesse travado, está tudo salvo. Agora eu clico aqui com o botão da direita do mouse e agora eu vou em Submit para submeter isso para ele rodar. Ele pergunta, posso rodar? Pode rodar. Né? Então ele submeteu agora o meu processo, deu tudo certo, completou. Legal. Agora, para a gente ver o nosso resultado, clica aqui com o botão da direita e vai em Results. Results, muito bem. Ele abriu aqui outra janela que agora me mostra o resultado. Então, isso daqui é antes de rodar, né? E aqui, se vocês clicam nesse que está meio molinho aqui, ó. Então, esse daqui vai mostrar o contorno na figura deformada. Esse aqui é o contorno na figura não deformada e esse aqui sobrepõe, né? Então, aqui em cima, ó, gente, eu tenho, antes de aplicar a força, o desenho que a gente fez no começo, e aqui é como ele fica depois que eu aplico a força. Né? Deixa eu clicar aqui para ficar mais claro. Então, como a gente esperava, esse nó aqui ficou engastado, ele não deslocou, esse aqui deslocou, e a estrutura como um todo desceu, porque eu estou aplicando a força aqui. Né? Agora, esse mapa de cores aqui, ele está me mostrando S é tensão, aqui chama tensão de von Mises. Né? Se você clica aqui nesse símbolo, você pode mudar a quantidade que está sendo demonstrada. Então eu vou pôr em U. U são as deformações. Ó. Então ele está me dando a deformação, e aqui ele me dá então um mapa de cores. Então essas aqui foram os pedaços que menos deformaram, como era de se esperar, porque afinal de contas esse nó está engastado. Então ele não pode deformar muito. Esses daqui deformaram muito porque é onde eu estou aplicando a força. Né? E ele está me dizendo, ó, que a deformação é de 10 a menos 3 metros, é da ordem de milímetros. Né? E aí algumas coisas que vocês notam. Bom, aqui está em magnitude, mas eu posso colocar a deformação só em Y, por exemplo. Né? Então, se eu coloco a deformação em Y, eu vejo aqui é um pouco contra-intuitivo, porque a parte que mais deformou é essa aqui, só que como essa deformação é negativa, o Abacus coloca ela como a menor deformação, né? A deformação mais fria, mas em termos absolutos é uma deformação grande. Né? Só que como ela foi em menos y, o Abacus colocou em negativo. E se eu coloco o que mais deformou ao longo do eixo X, aí foi essa extremidade aqui, que era o nó que rola. Né? Então ele recuou 1,47 milímetro. Né? Então, se a gente sobrepuser essas duas estruturas assim, vocês vão falar, nossa, professor, mas esse cara aqui mudou só 1 milímetro e parece que ele mudou para burro. Né? Bom, então, para a gente ver isso, se você clicar aqui em Common Options, ou aqui em View também pode ser, mas vamos aqui em Common Options. Né? Então, vocês veem que aqui ó, ele tem um fator de escala de deformação. Significa que ele aumentou 42,84 vezes
a minha deformação, para que fique mais visível, para que salte aos olhos. Se eu clicar aqui em Uniform e deixar isso em 1, olha o que acontece. Eu nem vejo deformação, porque é 1 milímetro. 1 milímetro em 1 metro, eu não vou ver mesmo, né? Então, no mundo real, essa é a deformação que eu esperaria, se eu acredito no meu modelo, né? Eu não ia ver quase nada dessa estrutura de treliça de aço se deformando quando eu apliquei o peso ali de 10.000 newtons nela, né? Bom, eu vou deixar no automático de novo, né? Aqui em Labels eu posso mostrar os labels dos elementos e dos nós de novo, né? Que é bom para a gente poder analisar os nossos resultados depois. Tá? Deixa eu salvar isso aqui assim. Bom, eu ainda posso aqui em Viewport Annotation Options, aqui Legend, né? Então, se a legenda estiver pequenininha aqui, eu posso aumentar a fonte, 12, por exemplo, a legenda fica mais fácil de ver. Ó. A gente pode também eu posso tirar essa bússola, eu posso tirar essas coisas todas, ó, tá? Então fica mais limpo a minha imagem assim. Então aqui eu vim em Viewport Annotation Options, né? Então agora eu tenho uma imagem muito mais apresentável, né? Se eu clico aqui em File e eu clico em Print, eu posso escolher aqui Print to File, né? Eu posso escolher o formato, então PNG é um formato popular, né? Então vamos colocar aqui, ó, treliça deformada ou treliça sobreposta, né? Porque eu tô treliça resultado, sei lá. Apply. Ó, aqui já apareceu para mim the specified viewports were printed, né? Então ele já fez aqui deixa eu fechar isso. Então agora se eu vou aqui no meu diretório, olha, eu tenho aqui a imagem, tá aqui, né? A gente pode mudar a cor de fundo, a gente pode mudar as escalas. Isso está aqui, Color and Style. Bom, se eu vier aqui em Print, Viewport Background, vou pôr treliça resultado 2, aplicar. Aqui, né? Bom, a gente pode também aqui em Common Options, em Labels, eu posso mudar a cor. Então, os elementos estão azul, eu podia deixar eles, sei lá, preto, qualquer cor que me favorecesse, tá bom, gente? É uma questão de vocês fuçarem um pouquinho também, ficarem mais familiarizados com isso. Bom, então essa é a deformação, como eu mostrei para vocês antes, S é a tensão, então eu estou vendo aqui a tensão de von Mises, né, que é a mais usada para esse tipo de problema. RF vai me dar força de reação. Então vocês se lembrem que no nó engastado,
eu tenho a força de reação maior, né? Aqui está em termos de magnitude, então eu posso ver a força de reação em x e em y, né? Então a força de reação em x aqui é 10 a menos 12, ou seja, é nada, né? Não tem nenhuma força de reação em x. E em y, como o sistema está em equilíbrio, gente, se tem uma força de 10 mil newtons puxando ele para baixo e o sistema está em equilíbrio, eu tenho que ter uma força de reação de 10 mil newtons para cima para que o sistema se equilibre. E olha o que eu tenho. Eu tenho 5 mil newtons aqui no nó 3 e eu tenho outros 5 mil newtons aqui no nó 5. Então o sistema está em equilíbrio. Né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui. Né? Bom, por fim, se a gente vier aqui em Report, em Field Output, eu posso gerar um relatório com os valores numéricos dessas simulações que a gente está vendo aqui só graficamente. Né? Então, a gente muda aqui para Unique Nodal, né? E aqui a gente pode escolher o deslocamento espacial, então ele vai me dar em x e em y e a magnitude, a tensão, eu vou pegar só a de von Mises, que é a mais usual para esse tipo de problema. Vou tirar todos esses caras aqui. Né? As forças de reação. A magnitude eu não preciso, eu preciso x em y. Né? E o resto aqui não é importante para mim. Ok. Então aqui ele me diz a força aplicada. Né? Então eu tenho a força de 10 mil newtons. Né? Em x eu não tenho nada. E em y eu tenho 10 mil para baixo. Isso eu não preciso. Bom, desculpa. Agora aqui em Field Output, a gente estava mexendo aqui. Então aqui a gente definiu as variáveis que a gente quer. Aqui eu vou colocar o nome de default que ele cria esse arquivo é abacus rpt. Eu vou chamar de armação aula 1 rpt. Ele fala, você quer fazer uma tabela única ou você quer fazer tabela separada para cada valor? Vamos fazer tabelas separadas para cada valor. Escolha pela ordem dos nós. Eu não preciso de 6 dígitos significativos, eu vou deixar só em 3, está ótimo. Eu posso ainda escolher um número, a maneira, eu vou pôr aqui Scientific, e agora eu vou aqui em Apply. Então aqui ó, ele falou, o relatório foi gerado em armação aula 1 RPT. Mais um detalhe aqui, pessoal, olha. Ele pergunta aqui para a gente... cadê? Assim, essa ferramenta aqui, Append to File, ela significa o seguinte, toda vez que você fizer alguma alteração nessa simulação, ao invés dele sobreescrever esse relatório, armação RPT, e fazer um relatório novo, ele vai adicionar ao final do arquivo de texto que você já tem, um novo conjunto de dados. Então, isso produz relatórios muito grandes e às vezes com dados que você não precisa. Então, eu tiro isso daqui, tá bom? Cada vez que eu fizer a simulação, eu prefiro que ele apague o que estava lá e faça para mim um relatório novo. Aí é gosto do freguês. OK to overwrite.
Cancel, vou salvar esse cara aqui, né? E agora eu venho aqui então, armação aula 1, isso daqui eu abro com um bloco de notas, né? Então olha o que ele está me dizendo aqui, opa. Ele está me dizendo aqui as forças de reação nos nós, né? Então 10 a menos 12 é erro numérico, todo mundo aqui ao longo de x é zero. Ao longo de y, força de reação que eu tenho é de 5.000 no nó 3 e 5.000 para cima no nó 5. A magnitude, esse aqui é o quê? 5.000. Sim, magnitude do deslocamento, né? Então, o maior deslocamento em termos absolutos acontece no nó 4, é 4,73 milímetros. Aí aqui ele vai mostrar os deslocamentos em x, né? Então, esse cara aqui deslocou 7 milímetros, o nó 4, né? Se a gente olhar na estrutura, o nó 4 é esse aqui. Ele é o que mais deslocou mesmo, né? Aqui a tensão de von Mises, os pontos de maior acúmulo de tensão nos nós, né? Então é isso, gente. Vocês vão ter aqui o seu primeiro contato com o Abacus, então tentem reproduzir isso. Eu vou pedir para vocês fazerem um relatóriozinho para mim. Coloquem imagens, coloquem um texto, então eu ainda vou definir a data para isso. A gente pode deixar daqui a umas 2 semanas, então não precisa correr muito com isso, né? Não na semana que vem a gente faz a nossa aula normal na sexta-feira. Terça-feira é feriado, sexta-feira a gente faz a nossa aula. Então esse relatóriozinho pode ficar para outra sexta-feira da outra semana. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me escrever, mesmo no feriado. É isso aí, aproveitem. E eu vou sair daqui, ó. Já está tudo salvo. Sair. Esse roteirinho tá no Tidia para vocês. E é isso, gente. Obrigado, bom carnaval e até sexta-feira.